E se eu te dissesse que existe um alimento que você provavelmente consome todo dia, com a convicção de que está fazendo bem para a sua saúde, que na verdade está roubando o cálcio dos seus ossos de forma silenciosa e contínua? Não estou falando de algo exótico ou difícil de identificar. Estou falando de algo que está na mesa do café da manhã de milhões de brasileiros. Algo que aparece nos comerciais de televisão como símbolo de saúde e bem-estar. E que dentro do seu corpo, no entanto, age como um ladrão invisível que vai esvaziando o seu esqueleto, milímetro por milímetro, ano após ano. Se você tem mais de 55 anos ou conhece alguém nessa faixa etária, fica aqui comigo. Porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser a diferença entre uma vida com independência, mobilidade e dignidade, e uma vida marcada por dores, curvaturas e o medo constante de uma queda que muda tudo. Meu nome é Dr. Gustavo Ribeiro, e hoje eu quero conversar com você sobre osteoporose. Não da forma técnica e distante que você já ouviu em consultório. Quero conversar como se estivéssemos sentados frente a frente, com calma, porque esse assunto merece seriedade e clareza. Vou te mostrar como os seus ossos realmente funcionam, por que eles perdem densidade com o tempo, quais são os sinais que o seu corpo manda antes que a situação se torne grave e, o mais importante, o que você pode fazer agora para proteger o seu esqueleto com informação e escolhas inteligentes. Fica aqui até o final, porque a última parte deste vídeo tem um protocolo prático que eu uso com meus próprios pacientes. No meu consultório, uma das cenas que mais me marca é quando um paciente chega com o resultado da densitometria óssea na mão e aquela expressão de quem recebeu uma notícia que não esperava. Osteoporose. Ou osteopenia, que é o estágio anterior, quando a perda óssea já começou, mas ainda não atingiu o nível crítico. E a pergunta que ouço com mais frequência é sempre a mesma. Mas doutor, como pode? Eu tomo leite toda a vida. Como pode que meus ossos estejam fracos assim? Essa pergunta me incomoda e me motiva ao mesmo tempo. Me incomoda porque revela o quanto a medicina ainda falha em comunicar informações essenciais para as pessoas. E me motiva porque ela mostra que existe uma lacuna real de conhecimento. E que quando essa lacuna é preenchida com a informação certa, as pessoas mudam, melhoram e recuperam qualidade de vida que achavam perdida. Para entender por que os ossos perdem força, você precisa primeiro entender uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Os ossos não são estruturas mortas, estáticas, como as colunas de um edifício. Eles são tecidos vivos, em constante renovação. Dentro do seu esqueleto, agora mesmo, existem dois tipos de células trabalhando em equipe. Os osteoblastos, que são as células construtoras. Elas fabricam novo tecido ósseo, como pedreiros que constroem paredes. E os osteoclastos, que são as células demolidoras, elas quebram e reabsorvem o osso antigo para que o novo possa ser depositado no lugar. Numa pessoa jovem e saudável, essas duas equipes estão em equilíbrio. O que é demolido é reposto. O osso se renova continuamente e mantém sua densidade. Mas a partir dos 40 anos, e de forma mais acentuada após os 50 para as mulheres, principalmente depois da menopausa, e após os 60 para os homens, essa balança começa a pender para o lado errado. Os osteoclastos passam a demolir mais do que os osteoblastos conseguem construir. O saldo é negativo. E esse saldo negativo, acumulado mês após mês, ano após ano, é o que a densitometria registra como perda de massa óssea. O que provoca esse desequilíbrio? A queda dos estrogênios nas mulheres após a menopausa é o fator mais conhecido. O estrogênio age como um freio nos osteoclastos. Ele impede que eles demolam em excesso. Quando o estrogênio cai, esse freio some e a demolição se acelera. É por isso que as mulheres perdem até 20% da massa óssea nos primeiros 5 anos após a menopausa. Mas o estrogênio não é o único fator. E é aqui que a história fica mais complexa e mais interessante. Porque existem outros vilões que pouquíssimas pessoas conhecem. Vilões que estão no prato, no copo, na prateleira da farmácia. E é sobre eles que eu preciso te falar agora. Deixa eu te contar a história da Dona Lourdes, 67 anos, costureira aposentada,
uma mulher de fibra que criou 3 filhos sozinha. Veio ao meu consultório trazida pela filha mais nova, que estava preocupada depois que a mãe tropeçou numa calçada, caiu e teve uma fratura no pulso que demorou muito mais do que o esperado para cicatrizar. O ortopedista que atendeu na urgência pediu a densitometria. O resultado: osteoporose grave na coluna lombar e quadril. O que me chamou a atenção na história da Dona Lourdes não foi o diagnóstico em si. Foi o histórico de hábitos que ela descreveu com orgulho, achando que estava cuidando da saúde. Todo dia pela manhã, 2 copos de leite desnatado e um iogurte. Ela tinha ouvido que precisava de cálcio, então tomava cálcio. À tarde, um achocolatado para dar energia. No jantar, quase sempre uma sopinha leve, com tempero pronto em cubinho. E há anos, por causa de uma gastrite, tomava omeprazol diariamente. Quando eu olhei para esse conjunto, ficou claro o que estava acontecendo. Não era falta de cálcio, era uma combinação de fatores que estava bloqueando a absorção do cálcio que ela consumia e ao mesmo tempo acelerando a sua excreção pelos rins. O achocolatado que ela tomava pela tarde continha açúcar em excesso, e o açúcar, quando consumido em grandes quantidades, aumenta a excreção urinária de cálcio. Em outras palavras, o cálcio que entrava saía pelo xixi antes de chegar aos ossos. O tempero em cubinho era uma bomba de sódio, e o excesso de sódio na dieta tem exatamente o mesmo efeito. Força os rins a eliminar cálcio junto com o sódio pela urina. O omeprazol que ela tomava há anos reduzia o ácido gástrico, que é fundamental para a absorção de cálcio na forma de carbonato de cálcio, o tipo mais comum nos suplementos. Sem ácido suficiente no estômago, esse cálcio passava pelo intestino sem ser absorvido de forma adequada. E a vitamina D dela? Nunca tinha sido medida. Quando medimos, estava em 18 nigml, muito abaixo dos 40 a 60 ideais. Sem vitamina D, o intestino simplesmente não consegue absorver cálcio em quantidade suficiente, independentemente de quanto você consuma. Aquela fratura no pulso não foi um acidente. Foi o resultado de anos de uma equação silenciosa, onde a saída de cálcio era maior que a entrada. E ninguém nunca tinha explicado isso para a Dona Lourdes. Fizemos um plano. Mudamos o tipo de suplemento de cálcio para citrato de cálcio, que não depende do ácido gástrico para ser absorvido. Conversamos com o gastroenterologista sobre a real necessidade do omeprazol diário de longo prazo. Repusemos a vitamina D. Eliminamos os ladrões silenciosos da dieta dela. E adicionamos um protocolo de exercícios de resistência leve, que eu vou te explicar daqui a pouco. 18 meses depois, a densitometria mostrou melhora mensurável na densidade óssea. A filha chorou na consulta. A Dona Lourdes ficou ereta como nunca. Olhou para mim e disse: "Eu me sinto mais firme por dentro, doutor." Isso é o que a informação certa faz. Agora preciso que você conheça os sinais que a perda óssea manda antes de se tornar uma fratura. Porque a osteoporose tem sim uma fase em que o corpo fala. Só que ninguém ensina a escutar. O primeiro sinal é a diminuição de altura. Se você percebeu ao longo dos anos que ficou 1 ou 2 centímetros mais baixo, e isso pode ser notado na roupa que de repente parece mais longa, ou quando mede a altura numa consulta e o número é menor do que você lembrava, isso pode ser sinal de compressão nas vértebras. As vértebras são ricas em osso trabecular, que é o tipo mais poroso e o primeiro a perder densidade. Quando enfraquecem, podem comprimir de forma gradual mesmo sem trauma, causando essa redução silenciosa de estatura. O segundo sinal é a dor nas costas sem causa ortopédica clara. Uma dor lombar, ou na região torácica que não tem explicação muscular, que piora ao ficar em pé por tempo prolongado e melhora um pouco ao deitar. Essa dor pode ser o reflexo de microfraturas vertebrais que acontecem de forma tão gradual que a maioria das pessoas nem percebe como evento isolado. O terceiro sinal é a mudança na postura, especialmente a chamada corcunda da viúva, que tem o nome técnico de cifose torácica. Aquela curvatura pronunciada na parte superior das costas, que vai aparecendo aos poucos e que muitas pessoas atribuem à postura ruim ou a anos de trabalho. Pode ser isso.
Mas também pode ser o resultado de múltiplas compressões vertebrais silenciosas ao longo do tempo. O quarto sinal é a fragilidade dentária. Os dentes estão implantados no osso alveolar da mandíbula e maxilar. Quando há perda óssea generalizada, o osso que sustenta os dentes também perde densidade. Perdas dentárias precoces, gengivas que retrocedem ou osso alveolar que aparece comprometido no raio-x do dentista podem ser pistas de osteoporose sistêmica que ainda não foi diagnosticada. E o quinto sinal, que parece simples, mas é muito revelador, é a dificuldade de se levantar de uma cadeira sem apoio ou de subir um degrau mais alto sem segurança. Isso não é só fraqueza muscular, que também é um sinal de alerta. É a combinação de ossos mais frágeis com músculos menos preparados para protegê-los. Quando essa combinação está presente, o risco de uma queda que resulta em fratura cresce de forma significativa. Se você se reconheceu em qualquer um desses sinais, não entre em pânico. Entre em ação. Marque uma consulta, peça uma densitometria óssea e um exame de vitamina D. Esses dois exames juntos já dão um panorama muito claro de onde você está. Agora, vamos entender o que está destruindo os ossos de tantas pessoas que acreditam que estão fazendo tudo certo. O primeiro grande ladrão de cálcio é o excesso de sódio. Para cada 2.300 miligramas de sódio que você consome, o equivalente a uma colher de chá de sal, os seus rins eliminam cerca de 40 mg de cálcio na urina. Parece pouco, mas se você consome sódio em excesso todos os dias, em um ano esse cálcio desperdiçado representa uma quantidade que faz diferença real na densidade óssea. E o sódio está em todo lugar. No pão, no queijo, nos embutidos, nos temperos prontos, nas sopas de caixinha, nos biscoitos. A maioria das pessoas com mais de 60 anos consome muito mais sódio do que imagina, simplesmente porque não lê rótulos. O segundo ladrão é o açúcar refinado e os refrigerantes. O açúcar aumenta a excreção urinária de cálcio, como eu já expliquei. Mas os refrigerantes, especialmente os à base de cola, têm um agressor adicional, o ácido fosfórico. Esse composto altera o equilíbrio entre fósforo e cálcio no organismo de forma que favorece a saída de cálcio dos ossos. Estudos associam o consumo regular de refrigerante de cola com menor densidade óssea, especialmente em mulheres. Uma lata por dia pode parecer inofensiva, ao longo de anos, não é. O terceiro ladrão é a cafeína em excesso. Mais de 3 xícaras de café por dia têm demonstrado aumentar modestamente a excreção de cálcio pela urina. Não é o café que precisa ser eliminado. Com moderação, ele tem muitos benefícios. Mas se você bebe café o dia todo, como muitos brasileiros, e soma isso ao sódio em excesso e ao açúcar, o efeito cumulativo sobre os ossos é real. O quarto ladrão, e este é um dos mais subestimados, é o sedentarismo. Os ossos precisam de carga mecânica, ou seja, de peso e impacto, para estimular os osteoblastos a produzirem novo tecido ósseo. É uma lei da biologia. O osso se fortalece em resposta ao esforço físico e se enfraquece na ausência dele. Uma pessoa que fica o dia todo sentada ou deitada está privando os seus ossos do estímulo que eles precisam para se renovar. Astronautas em microgravidade perdem até 1 a 2% de massa óssea por mês, simplesmente porque os ossos não recebem a carga que precisam. O sedentarismo faz algo parecido, só que de forma mais lenta. E o quinto ladrão, que fecha o círculo, é a deficiência de vitamina D. A vitamina D é o transportador do cálcio. Sem ela, o intestino não consegue absorver o cálcio dos alimentos de forma adequada, independentemente de quanto você consuma. É como ter uma torneira aberta, mas com o cano furado antes de chegar no reservatório. E a deficiência de vitamina D é extremamente comum no Brasil, mesmo num país tropical. Isso porque a maioria das pessoas acima dos 60 passa pouco tempo ao sol, e quando se expõe, usa protetor solar em toda a extensão da pele, o que bloqueia a síntese de vitamina D. A pele de uma pessoa de 70 anos também produz vitamina D com menos eficiência do que a pele de alguém de 20. Resultado: uma grande parcela da população idosa brasileira tem vitamina D insuficiente sem saber. Agora, o que você pode fazer de forma concreta e segura para proteger os seus ossos? A primeira coisa é medir a vitamina D.
Peça ao seu médico um exame de 25 OH vitamina D. Se estiver abaixo de 30 ml, você precisa de suplementação. A dose e a duração devem ser orientadas pelo médico, porque a vitamina D, em excesso, tem efeitos adversos. Ela é lipossolúvel, ou seja, se acumula no organismo. Mas, sem um nível adequado de vitamina D, qualquer cálcio que você tome terá absorção comprometida. A segunda coisa é revisar o tipo de suplemento de cálcio que você usa, se já usa. O carbonato de cálcio, o mais barato e mais comum, precisa de um ambiente ácido no estômago para ser absorvido. Se você usa omeprazol ou outro inibidor da bomba de prótons, a absorção do carbonato de cálcio é muito comprometida. Nesses casos, o citrato de cálcio é uma alternativa melhor, porque não depende do ácido gástrico. Converse com o seu médico sobre qual tipo é mais adequado para o seu caso. A terceira coisa é identificar e reduzir os ladrões de cálcio na sua dieta. Não precisa ser uma revolução da noite para o dia. Comece por uma mudança por semana. Na primeira semana, leia os rótulos de tudo o que comprar e tente manter o sódio total do dia abaixo de 2.000 mg. Na segunda semana, elimine ou reduza drasticamente os refrigerantes de cola. Na terceira, reveja se o açúcar não está entrando em excesso por portas escondidas. Sucos industrializados, iogurtes adoçados, biscoitos recheados. A quarta coisa é incluir alimentos realmente ricos em cálcio biodisponível, ou seja, cálcio que o corpo consegue absorver de verdade. O leite e os laticínios são fontes, sim, mas não são as únicas, nem sempre as mais eficientes. As sardinhas e o atum em conserva com espinha são fontes excelentes de cálcio altamente absorvível. O brócolis, a couve e o repolho têm cálcio em menor quantidade, mas com boa biodisponibilidade. A semente de gergelim é uma das fontes mais ricas de cálcio que existem. Uma colher de sopa tem quase o equivalente ao de meio copo de leite. As amêndoas também contribuem. Uma alimentação variada com esses alimentos presentes regularmente apoia a saúde óssea de forma muito mais completa do que depender de um único suplemento. E a quinta coisa, e esta é inegociável, é o exercício com carga. Não o exercício aeróbico leve, como a caminhada suave, que tem muitos outros benefícios, mas pouco efeito direto sobre a densidade óssea. Estou falando de exercícios que colocam carga no esqueleto, musculação leve com orientação profissional, hidroginástica com resistência, subir escadas de forma controlada, trabalhar com faixas elásticas de resistência. Esses exercícios ativam os osteoblastos de forma direta. A evidência científica é sólida e consistente. O exercício de resistência é o único estímulo não farmacológico comprovado para aumentar a densidade óssea em adultos. Não existe suplemento que substitua essa realidade. Você não precisa ir a uma academia 5 dias por semana, mas precisa de pelo menos 2 sessões de exercícios com alguma carga por semana, com orientação de um profissional de educação física que conheça suas limitações. Se você tem osteoporose avançada, a supervisão é ainda mais importante para evitar exercícios que aumentem o risco de fratura. Antes de encerrar, preciso te deixar alguns alertas de segurança que são fundamentais. Se você tiver histórico de cálculos renais, tenha muito cuidado com a suplementação de cálcio em altas doses sem acompanhamento médico. Em pessoas com predisposição, o excesso de cálcio na urina pode favorecer a formação de pedras nos rins. Se você usa bisfosfonatos, que são os medicamentos mais comuns para tratar osteoporose, como alendronato, risedronato ou zoledronato, siga rigorosamente as orientações de administração. Esses medicamentos precisam ser tomados em jejum, com água, e você precisa ficar em pé por pelo menos 30 minutos após tomar, para evitar lesões no esôfago. Tomados da forma errada, podem causar problemas sérios, e nunca pare de tomar por conta própria sem orientação médica. Se você tem insuficiência renal crônica, a suplementação de cálcio e vitamina D precisa ser feita com muito cuidado e monitoramento regular, porque os rins comprometidos perdem a capacidade de regular esses minerais adequadamente. E se você caiu recentemente, mesmo sem fratura aparente, peça uma avaliação de risco de quedas ao seu médico.
Existem programas específicos de prevenção de quedas para pessoas com osteoporose que reduzem dramaticamente o risco de fraturas e que vão muito além do cálcio e da vitamina D. Eu sei que tudo isso pode parecer uma lista longa, mas eu quero que você respire e veja o lado positivo dessa conversa. A osteoporose não é uma sentença. É uma condição que responde ao tratamento, que responde às mudanças de hábito, que responde ao exercício. Os ossos, assim como o fígado que eu mencionei em outro vídeo, têm uma capacidade de adaptação e resposta que muitas vezes surpreende até os médicos. A dona Lourdes voltou ao meu consultório 18 meses depois com a densitometria na mão mostrando uma melhora real. Ela não tomou nenhum remédio milagroso. Ela não fez nada heróico. Ela simplesmente entendeu o que estava acontecendo dentro do seu corpo, eliminou o que estava atrapalhando, adicionou o que estava faltando e começou a se mover de forma regular. Foi isso. Informação e disciplina. As duas ferramentas mais poderosas que existem quando se trata de saúde. E você agora tem a informação. A disciplina é sua. Chegamos ao final. E se você ficou aqui comigo até agora, de coração, obrigado. Essa presença significa que você está levando a sério o que tem de mais precioso: a sua saúde e a sua independência. Antes de ir, te peço 3 coisas simples. Deixe um comentário aqui embaixo com a seguinte frase: meus ossos merecem cuidado. Esse compromisso público que você faz consigo mesmo tem um peso que vai além das palavras. Escreve. Vai valer a pena. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Uma mãe, uma avó, uma amiga próxima, que talvez esteja convivendo com dor nas costas, com postura curvada, com medo de cair, sem entender que existe um caminho para melhorar. A informação que chega na hora certa pode mudar uma vida inteira. E se inscreve no canal, porque toda semana tem um conteúdo novo, baseado em evidência, explicado com clareza e com cuidado, para que você possa viver mais anos com mais qualidade, mais mobilidade e mais alegria. Sou o Dr. Gustavo Ribeiro. Cuide-se, cuide dos seus ossos e até o próximo vídeo.